Diz a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. És fiel, Senhor. Queridos irmãos, a carta aos irmãos em Filipenses é escrita pelo nosso irmão apóstolo Paulo. E por mais que conhecemos o momento da sua conversão, por mais que sabemos como ele se converteu, se faz necessário, antes de entrar naquilo que lemos aqui, como ele se converteu. Queridos, o apóstolo Paulo se converte quando ele está para prender nossos irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo, pela sua influência no judaísmo, pela sua influência aos seus irmãos judeus, ele pede na sinagoga cartas para ir prender irmãos em Damasco. Então, o plano do apóstolo Paulo é prender, pois o apóstolo Paulo achava que a gente, se estivéssemos naquele tempo, o apóstolo Paulo chamaria a gente de hereges. O apóstolo Paulo chamava a gente de blasfemadores, pois ele não cria que Jesus morreu e que Jesus tinha ressuscitado, irmão. Então só o que podia convencer o apóstolo Paulo do contrário era o próprio Cristo a ser até ele. Então o propósito dele é ir a Damasco prender os irmãos. Antes disso ele já tinha havido prendido muitos. Ele já tinha, meus irmãos, matado alguns. Atos diz que ele respirava mortes, ameaças aos nossos irmãos em Cristo. A motivação do apóstolo Paulo era prender, era acabar com o cristianismo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai a Damasco, e no meio do caminho, próximo à cidade, uma grande luz o cerca. Queridos, era meio-dia, mas o apóstolo Paulo ainda estava em trevas. Era dia, não era noite, mas espiritualmente o apóstolo Paulo estava em trevas. E diz a Bíblia que uma luz ao meio-dia, não está de noite não, irmão. Como é que viram que era uma luz? Nem o sol ofusca a glória de Deus. Aleluia!
Um homem com o propósito de matar servos de Deus. Tome cuidado. Não se levante contra servos de verdade. Tome cuidado. Não se levante contra homens que são sinceros. Eles podem até falhar. Mas se há sinceridade em seu coração e arrependimento, tome cuidado contra esses homens. O apóstolo Paulo, com o seu propósito de matar. O apóstolo Paulo, com o seu propósito de acabar com o movimento. Queridos, movimentos da terra podem ser acabados. Movimentos que a sua fonte, que o seu início é a terra, pode até acabar. Mas movimentos que vêm do céu, não. Pois o cristianismo, o evangelho, a pessoa de Cristo é profetizada antes até mesmo da fundação da terra. Aleluia! E o apóstolo Paulo está querendo acabar, irmão, com esse movimento espiritual, esse movimento evidenciado. Pois se você ler Atos, você vê que o poder de Cristo, do Espírito Santo, era evidenciado. Mas o apóstolo Paulo está com o propósito de querer acabar com algo que é de Deus. Mas o Senhor o cerca. Irmão, se é na nossa linguagem, a gente diz, agora Deus mata. Por que não aconteceu comigo e contigo isso? Porque a gente era malandro. A gente não presta. Deus desceu. Jesus, irmão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo achava que era mentira a ressurreição de Cristo. Aí Jesus diz, aqui tá achando que é assim, por isso quer matar meu povo, eu vou me revelar para você. Deus. Olha! Ele cercou o apóstolo Paulo com uma luz de glória. E desceu. Ele ficou cego na hora, irmão. Deus. E só o apóstolo Paulo, ele entende a revelação porque o mistério é com ele. E os outros que estavam com ele se perguntavam, que luz é essa? Eita, Nazareno! E eles diziam, a gente só escuta uma voz. Mas Paulo viu. Ele tanto viu que ele ficou cego. E o Senhor disse, Saulo, ô Saulo, por que está me perseguindo? Deus! Eita, Jeová! Mas parece que na mente de Paulo ele está dizendo, mas eu persegui foi homens. Eu persegui mulheres. Eu prendi homens. Eu prendi crianças. E desce alguém perguntando por que eu estou perseguindo ele. Eu já fiquei, foi cego. Por que tu persegue a minha igreja? Deus santo. Tu és lindo, Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Pela minha igreja respondo eu. É porque hoje muitas vezes a gente quer se justificar. Irmão, não perca tempo. Meu Deus. Tem obra a ser feita e você perdeu tempo querendo se justificar. E é neste momento que o apóstolo Paulo é convertido, irmão. Não foi ninguém que pregou a ele, não. Foi o próprio Cristo que desceu. Porque tem uns que a gente não prega, irmão. É só Deus descendo. Aleluia. E ele fica cego. Vai para uma casa e fica 3 dias de jejum. Sem comer e sem beber e cego. E orando. Olha aí. E a gente tem dificuldade de orar, né? Mistério. E Deus fala com um servo dele, Ananias, vai ali na rua ali, na casa dos fulanos, eu não me lembro o nome, desculpa que a gente já está falando de ancião, né? A gente vai esquecendo. Mas nesta casa tem alguém chamado Saulo, vá lá. Meu Deus. Irmão, eu aprendi uma coisa, quando Deus manda eu vou sem hesitar.
Sabe o que Deus disse? Vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido. Ah, irmão, só Deus para entrar e dar minha vida. Só Deus. E ainda usa, irmão. Faz a obra. Este homem agora escreve aos Filipenses. Este homem agora escreve uma carta. No capítulo de número 3, os irmãos estão sendo afligidos por alguns homens. Homens que Paulo chama de cão. Maus obreiros. E os da circuncisão. E eu vou te mostrar, irmão, a libertação de Cristo na vida desse homem. Porque não é possível que eu digo que conheço a Cristo e continuo do mesmo jeito. Deus. É desse jeito. Ele disse: guardai-vos dos cães. Homens que pregavam a doutrina que era para promover uma vida de pecado. Homens que pregavam uma doutrina para promover crentes que viviam segundo as suas próprias vontades. Depois ele vai a outra classe de inimigos da igreja. Guardai-vos dos maus obreiros. Querido, há maus obreiros no nosso meio. Pai. Nunca está satisfeito. Nunca o pastor dá certo. Sempre ele dá certo. A doutrina é bíblica. Ele quer pregar a doutrina dele. Não se submete. Papai. Querido, que conhecimento é esse que eu conheço a Cristo, mas não obedeço a Ele? Deus. Meu Pai. Porque, com todo respeito, a gente prega às vezes errado. A gente diz para o homem que não tem Cristo: você tem carro, você tem moto, o que falta é Cristo. Não, irmão, não tem nada. Se não tem Cristo, não tem nada. E a gente diz, aceita Jesus só para complementar. Cristo é complemento aonde? Papai. Cristo é sentido de vida. Aleluia. Tem um homem que está bem na vida, mas está sem vida por dentro. Deus. Mas vamos para a Bíblia. Quem é Paulo? Ele vai descrever a autografia dele bem aqui, onde a gente leu. Eu sei que eu li a partir do 7 para a gente ter um contexto, para a gente ter o assunto. Por que Paulo disse isso que a gente leu? Porque os homens da circuncisão estão querendo impor na igreja a sua própria autojustiça, autojustificação. Queridos, não somos justificados pelas nossas obras. Deus. Não somos salvos pelas nossas obras. Não estamos de pé pela nossa força. Papai. Não pregamos porque a nossa oratória muda alguém. Pois se não é Cristo na vida de Cauã ninguém é. Se não é Deus na vida de Valdemir, presbítero Valdemir, não é nada. Verdade. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? O povo tinha essa doutrina: circuncida para tu ter aliança. Aonde? Paulo disse que esses homens eram chamados de mutilação. Ele só cortava só a carne, mas não tinha aliança nenhuma. Porque a verdadeira aliança, Paulo diz no versículo de número 3, porque a circuncisão somos nós, que servirmos a Deus no Espírito. Aleluia. Do que adianta, com todo respeito, eu mostrar que tenho uma aliança porque eu estou de terno, mas no meu quarto eu não dobro meu joelho e me humilho? Papai. Do que adianta os irmãos me chamar pelo cargo, com todo respeito a quem tem, mas eu não tenho uma vida de intimidade com Deus? Papai. E nem me esforço para ter. Meu Deus. É alguém que
aliança. É, papai. A aliança é nós que servimos a Deus no Espírito. É só isso, Paulo. Não, a aliança é quem se gloria em Cristo. Porque alguns... É isso que eu estou dizendo, irmão. Ele se gloria no cargo dele. Ele é crente porque ele tem cargo. Ele é salvo porque ele tem cargo. Ele é salvo porque ele tem função. Porque ele dirige o culto de sexta, de quinta, de terça, de sábado. Ele prega no domingo. Ele é um pregador que está batendo para baixo. Por isso que ele tem aliança. É por isso que ele não depende de Cristo. O evangelho nunca foi isso, irmão. Jesus disse que aquele que quiser vir após ele tinha que renunciar a si mesmo. E você se agarra em você mesmo. É, papai. É, Jesus. Eita, Jesus. Queridos, o evangelho é o jugo de Cristo. Jesus disse: toma o meu jugo que é suave, é leve, porém é o meu governo sobre ti. É, Deus. E um monte aí quer andar sem governo. Um monte aí não quer se submeter ao senhorio de Cristo. Que evangelho é esse? Que conhecimento de Cristo é esse, irmão? Ou você é desobediente porque tu quer, ou tu não lê Bíblia. Se o problema não é ler Bíblia, vai ler, irmão. Se não sabe ler, bote pregação no YouTube e vai ouvir. Não há desculpa de não conhecer a Cristo, irmão. Se não sabe ler, se não quer ver no YouTube, bote o joelho no chão, que ele ainda visita de madrugada, como foi dito. O apóstolo Paulo se faz necessário dizer isso, irmão. Porque os homens estavam incomodando a igreja e querendo pôr esse fato sobre a igreja. E no capítulo, e no versículo de número 4, ele diz: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Sabe o que ele está dizendo? Se eles pensam que podem confiar na carne deles, eu mais posso. Eu me garanto na carne. Sabe por quê? Olha o que ele diz. Circuncidado, isso é coisa de judeu. O que Paulo é, irmão? Judeu. Ele tem duas nacionalidades. Ele é judeu e ele é romano. Mas já que os camaradas é judeu, está querendo impor isso à igreja, ele diz: se vocês acham que pode confiar na carne, eu também posso. E ainda muito melhor que vocês. E ele diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, cargo alto. Quando ele diz eu sou hebreu de hebreus, ele está dizendo meu sangue não é misturado. Porque tinha hebreu que era de pais diferentes. Timóteo era um hebreu, judeu, que o pai dele era grego. Então ele não podia dizer que era hebreu de hebreus, mas Paulo podia. Porque os pais deles eram hebreus. Se alguém pode confiar na carne nesse texto é Paulo. E ele disse: segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo pela lei, persegui a igreja. Segundo a justiça que há na lei, ninguém podia me acusar porque eu era irrepreensível. Sabe o que ele está dizendo? Eu era perfeito diante da lei. Ninguém podia me acusar, ninguém podia apontar o dedo para mim. Aí ele vem no texto que a gente acabou de ler. Irmão, quem é que pode se garantir na carne é Paulo. Quem é que pode depositar os pés é Paulo. Na lei, Paulo pode. Ele que está dizendo: se eu quiser, eu deposito a minha confiança na lei. Mas você lembra que a gente falou bem aqui no encontro dele com Deus? No encontro dele com Cristo? Olha o que ele disse: naquele dia que eu caí,
naquele dia em que eu fiquei cego, olha o que ele disse no 7. O que para mim era ganho, eu mesmo reputei por perda. Papai. Mas Paulo, tu é o cara. Pois é, tem alguém que é maior que eu que me encontrou. Aleluia. Alguém me encontrou. E ao invés de me matar, que tinha todo o direito, me deu vida. Queridos irmãos, pelo amor de Deus, não temos direito nenhum de nos sustentar na nossa própria justiça, no nosso próprio preparo, na própria força do nosso braço. Não. Porque Paulo podia. E ele disse: tudo isso eu reputei por perda. E ele diz no 8: na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Não é só o simples fato dele ser judeu, irmão. Todas as coisas Paulo reputou por perda. E ele disse: qual é o motivo, Paulo? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Aleluia. E eu, a meditar, perguntei: Senhor, o que precisamos? Queridos, o conhecimento de uma vida dedicada ao conhecimento de Cristo não permite que o passado esteja no teu presente. Papai. É isso que Paulo está dizendo. Ele podia sim ou não ser judeu e ser crente. Mas ele fazia questão, irmão. Ele botava o seu orgulho judeu acima do conhecimento de Cristo. Nunca fez. Esse é o problema. É porque nós, ou alguns de nós, esconde o passado dentro de uma caixinha. A gente esconde o passado num álbum de foto na galeria do celular. Para quando às vezes tudo não for do jeito que você quer, você volta no passado. Querido, o evangelho não tem volta, irmão. Papai. Aquele que põe a mão no arado não pode tirar a mão de lá. É por isso que o profeta Elias chegou a Eliseu e disse: me segue, toma a capa, me permite me despedir dos meus pais? Não permito não. Queimou tudo, fez churrasco com os boi tudo. Quando Deus nos chama, não há tempo, irmão. É necessário que o passado fique para trás. Apague o passado. Abandone o passado. Pois em Cristo, nova criatura somos. Aleluia. E as coisas velhas já se passaram. Oh, glória. Deus, aleluia. Alguém que se diz ter conhecimento de Cristo, ele precisa entender que o passado é coisa do passado. E agora ele vive em conhecimento de Cristo todo dia. O apóstolo Paulo abandonou o seu passado, irmão. Deixou de lado o seu orgulho de judeu. E sempre que ele escreveu uma carta, ele diz: aqui é Paulo, servo de Cristo. Servo de Cristo. Não somos mais o famoso do César Maia. Não somos mais os respeitados do César Maia. Somos servos de Cristo, o mundo respeitando ou não. Aleluia. É necessário que na vida de um crente, de verdade, o passado fique para trás. Glória. Em segundo lugar, não se lamente porque você deixou o passado para trás.
Porque quem tem uma vida dedicada ao conhecimento de Cristo vai viver coisas muito além daquilo que ele antes vivia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo disse: eu abandonei tudo pelo conhecimento, pela excelência do conhecimento de Cristo. Ele buscou tanto, Valdemir, que no capítulo 11 de Romanos, ele não sabia nem como descrever a sabedoria de Deus. E o que ele teve que fazer foi compor um louvor. Eu vou até ler para ver. Paulo buscou tanto conhecimento de Deus. Paulo viveu tanto aquilo que ele disse, que no capítulo 11 de Romanos, no versículo 33, ele disse: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus. Você não irá se arrepender de abandonar o seu passado para viver para Cristo. Pois eu te garanto que no mundo você pode ter toda a fama que você quiser, tudo que você almejar. Aonde você mora, você ser conhecido e também respeitado e admirado. Mas nada muda o fato de que você não tem Cristo. Nada muda o fato de que tem um vazio aí que só Deus preenche. Você está olhando para alguém assim, irmão. Mas o texto não é sobre mim, que é sobre Paulo. Quem renuncia a si mesmo, o seu passado, viverá coisas extraordinárias na presença de Deus. Queridos, não estamos falando de um homem que ele pregava e secava a sua testa com uma toalhinha, com lenço. O povo pegava o lenço dele, levava para casa, jogava na ferida do familiar e o familiar era curado. Deus. Queridos irmãos, evangelho não é fácil de se viver, mas é extraordinário de se viver. É facilidade? Não, mas é felicidade. Pois aqui sofremos, aqui padecemos por Cristo, aqui renunciamos nossa carne para chegar na glória. Mas quando a gente chegar lá, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais cansaço, fadiga, nem choro, nem lágrima. Lá vai ter só alegria, adoração, louvor a Deus. Então nada que fazemos aqui será em vão, pois Deus quer nos honrar aqui e honrar lá também. E, com todo respeito, se Ele não honrar você aqui, o céu, a eternidade, não vai ficar em dívida com você. Aleluia. Deus irá dar o galardão que você merece. Pois Deus não é ingrato. Agora, em terceiro lugar, eu fiz um esboço aqui do ano. Estou seguindo aqui o padrão lá no vídeo da pregação. Que a gente comete uns errozinhos, né? O conhecimento de Cristo me torna 100% dependente dele. Uma vida dedicada a obter conhecimento de Cristo, esta vida fica dependente dele. Você já viu o crente, irmão, que ele quer resolver tudo com a mão dele? Você percebe que o velho homem ainda está ali? Você percebe que realmente não tem mudança ali? É alguém que não vive na dependência de Cristo. Porque a dependência de Cristo, muitas das vezes, vai causar desespero em você. Você vai precisar de algo e Deus vai permitir que você não tenha a hora que você precisa. Mas também Ele não vai deixar você morrer, irmão. Depender de Cristo é confiar nele.
Depender de Cristo é permanecer onde Ele diz para você ficar, mesmo quando tudo é contrário. Aleluia. Se você ler o que Paulo fala a seu respeito, ele diz que já padeceu. E ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Eu sei passar fome. Eu sei ter bonança. Eu sei estar bem quando tudo é contrário. E eu sei também ser grato quando Deus me abençoa. Isso é viver uma vida dependente de Deus. Dependente de Cristo. Pois hoje muitos pregam o meu evangelho e que você não merece sofrer. Quem mais merece sofrer é eu e você. Por quem somos? Por que cometemos? Mas a graça de Deus ainda é o bastante para nós. Aleluia. Glória a Deus. Hoje há um evangelho em que passa a mão na nossa cabeça. Você é o centro do coração de Deus. Quem te disse? Pois se formos o centro do coração de Deus, irmão, a gente não tinha que sofrer. Evangelho é padecer por Cristo. Evangelho é sofrer por Cristo. Evangelho é perder noite de sono, como foi dito, e botar o joelho no chão e orar. Aleluia. Evangelho é quando todos dormem, você ainda quer mais de Deus, e para ter mais de Deus você tem que orar. Evangelho é todo mundo ir dormir, como você vai pregar no dia seguinte, você fica até outras horas estudando a palavra para não errar. Evangelho é desgaste. Evangelho é desfalecimento. Mas eu te garanto que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo de número 4: o meu desejo não é desfalecer, mas ainda que eu desfaleça, o Senhor renova. Ainda que eu fique fraco, o Senhor renova. Ainda que talvez eu estou quase caindo, escorregando como Asaf, o Senhor me põe de pé. Queridos irmãos, o evangelho é dependência de Cristo. Evangelho é conhecimento de Cristo. Evangelho é tomar o jugo de Cristo e seguir em frente. Evangelho é pegar a minha cruz todos os dias e seguir avante, não importa como meu dia esteja. Evangelho, irmão, não é sempre sucesso. Não é sempre reconhecimento. Não é sempre credibilidade. Evangelho, muitas das vezes, é sofrimento. Evangelho, muitas das vezes, é choro, é lágrima, é tristeza, é abandono, é solidão. O próprio Cristo disse: bem-aventurado é vocês quando forem perseguidos. Bem-aventurado é vocês quando forem caluniados. E quando esses dias chegar, não murmurem, glorifique. Quando esses dias chegarem, exalte, não murmure, pois aí terás o vosso galardão. Porque Jesus disse: que glória teria, que galardão vocês terão se vocês apanham porque merecem. Agora, quando apanhamos, quando somos caluniados, quando estamos sendo apedrejados sem merecermos, é aí que a gente deve se gloriar. Aleluia. Porque não merecemos, mas estamos cumprindo aquilo que Cristo ensinou. Papai. Evangelho é depender 100% do Senhor. Em quarto lugar, uma vida dedicada ao conhecimento de Cristo é viver uma vida totalmente nova. Já percebeu que tem crente que você vê que ele nem mudou, irmão? É o mesmo. Só trocou a veste, ele só vem de terno hoje, mas é o mesmo.
Ele só mudou o ambiente, ele veio para a igreja agora, mas ele é o mesmo do mundo. A atitude dele mudou nada. E esse tal, ele está enganado. Pois arrependimento genuíno de Cristo muda o homem. Queridos irmãos, quem me conhece sabe que só Deus vai me trazer de volta. Só Deus vai me trazer ao altar de novo. Só Deus para tirar tudo aquilo que me prendia ao mundo, para me trazer de volta ao lugar que eu nunca deveria ter saído. Mas há outros que entram com a motivação errada. Pois o evangelho é tomar, é deixar o fardo pesado do mundo e tomar o jugo de Cristo. É você trocar o governo do mundo que é pesado, que te condena, que faz você perder a salvação, e pegar o jugo de Cristo, que não te condena, embora haja sofrimentos. Mas o sofrimento não é para te condenar, já foi dito, é para você ter experiência. Aleluia! O diabo, ele ilude os homens. E o apóstolo Paulo disse que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então os homens não percebem que estão perdendo a sua vida e acham que estão ganhando. Os homens não percebem que o seu proceder, o seu testemunho, a sua vida errada que ele leva, está levando ele diretamente ao inferno. É por isso que Paulo disse que o diabo cegou o entendimento deles, porque eles não conseguem enxergar que a vida que eles levam eles ao inferno, levam eles à perdição. E muito mais pior, aqui eles sofrem, aqui eles padecem. E o sofrimento deles não é para a sua melhora. O sofrimento deles a cada dia mais tornam eles mais amargos, tornam eles mais depravados, tornam eles mais quase impossível de se alcançar. E homens como esses, às vezes nossas pregações não irão tocar os seus corações. Cristo tem que descer para convertê-los, para não perdê-los. Evangelho é trocar o governo do mundo pelo governo de Cristo. E alguns entram para dentro da casa de Deus com a motivação errada. Eu vou entrar lá porque no mundo eu não dei certo. Eu vou entrar lá para que meus planos funcionem. Eu vou entrar lá para que os meus sonhos se realizem. Uma vez que o teu sonho é pequeno. Uma vez que os teus planos é pequeno. Deus disse a Jeremias: os meus sonhos é maiores que o de vocês. Os meus planos maiores que o de vocês. Os meus caminhos melhores que o de vocês. Pois o proverbista diz que há caminhos para o homem que parece que é bom, mas o final dele é morte. Queridos, não se arrependa ou não se entristeça se Cristo pediu para você abandonar certas coisas. Porque há coisas que nem pecado é, mas para não escandalizar o nome de Cristo, a gente se sente incomodado e abandona. Você sabe o que é isso? Renúncia. Jugo de Cristo. Cristo não está te forçando a abandonar. Agora, se você quer viver o Evangelho, você mesmo tem que abandonar. Há coisas, irmãos, que Deus nos observa e percebe que coisas não são pecados. Mas você sabe que aquilo pode atrair o pecado. Aquilo pode atrair a tentação. E para você não correr o risco de cair, você abandona antes que aconteça. Então o Evangelho
é renúncia por Cristo. Uma vez que a gente conhecendo Ele, a gente sabe como que Ele é santo. E para permanecer perto dele, a gente também deve ser santo. Porque Ele disse, não seja feliz porque eu sou feliz. Seja santo porque eu sou santo. E santo não é só aqui dentro. Evangelho não é só aqui dentro. Evangelho é muito além das quatro paredes do templo de Deus. Na minha casa eu tenho que ser crente. No meu trabalho eu tenho que ser crente. Na minha escola, onde eu estudo, tenho que ser crente. Na faculdade, onde eu estudo, tenho que ser crente. Na empresa em que eu sou patrão, glória a Deus, vai pensando aí, Senhor. Eu tenho que ser crente. E muitas vezes o fato de ser crente vai fechar algumas portas, como já aconteceu comigo. Mas, como você não negou a Deus, Ele abre outra. Só para mostrar para Satanás que Ele é o dono da porta. Aleluia! E eu já estou acabando. Querido, esse é o último ponto. E a gente vai para o versículo de número 13 e 14. Coisa top. Uma vida dedicada ao conhecimento de Cristo. Ela é firme e constante. Queridos, há muitos hoje que tem uma chama que queima, mas a chama só queima aqui dentro. Há muitos que tem uma chama, que a chama só acende quando ele prega. Há muitos que tem uma chama, que a chama só acende quando ele canta. Há muitos que tem uma chama, que só acende a chama quando ele dirige o culto. Mas constância e firmeza ele não tem nenhuma. Papai. Queridos, Deus prefere um crente constante do que um crente que só tem uma chama no culto. Deus. Porque a diferença é que aquele que tem chama no culto, em casa não tem chama. Aquele que tem chama no culto, no trabalho não tem chama. Aquele que tem chama no culto, na comunidade que ele mora não tem chama. Mas crente constante ora alegre e quando não está alegre. Crente constante vem ao culto quando quer e também quando não quer. Crente constante se humilha quando quer e também quando não quer. Aleluia. Deus prefere um constante do que 10 que tem chama. Papai. Porque o constante sabe que ele é pobre, miserável, pecador e nu e necessita da graça de Deus. Porque constância, irmão, está relacionada a esforço. Constância está relacionado a muitas das vezes a gente não querer ir ao culto, a gente não querer ir adorar, porque talvez a luta está pesada e sabemos que há momentos que o calo aperta, há momentos que a gente não tem força, há momentos que o nosso desejo não é ir à casa de Deus, mas por sermos firmes e constantes a gente vai mesmo não querendo. Papai. Jesus disse para os discípulos no dia da sua maior batalha, quando ele está prestes a ser preso, ele disse: fique comigo vigiando, que eu vou orar. Quando Jesus volta, ele vê os discípulos dormindo e diz: vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Pai. A carne dos discípulos cansaram, irmão. E os discípulos pensaram: estamos cansados, como conseguiremos vigiar uma hora? Eles estão errados? Não. Mas o que Jesus está dizendo para ele? Vocês estão cansados e não estão errados de dizer que estão cansados. Mas mesmo cansado, luta contra o cansado de vocês e vigiem. O que ele está dizendo? Até quando você estiver certo de que não quer ir para a igreja porque está cansado, vai mesmo assim. Deus. Você está vendo que o evangelho é espinhoso? O evangelho é coisa séria. Que até mesmo quando você estiver certo, você vai para a igreja. Até mesmo quando você estiver cansado, lute contra o seu cansaço e vai à igreja. Queridos, Deus prefere
constantes, pessoas firmes, pessoas que se humilham, pessoas que se entregam. Eu não estou dizendo que essas pessoas não têm pecado. Tem pecado, irmão. Porque pecado na vida de crente é deslize, é queda, é fraqueza. Mas se esse crente é firme e constante, ele sabe que pecou e se arrepende do seu pecado e Deus o restaura. Aleluia. Porque vamos pecar, porque ainda estamos no corpo, ainda estamos na carne. Mas Deus quer de nós humilhação diária. Aleluia. Santificação, irmão, não é do dia para a noite, santificação o dia inteiro. Santificação é todo dia. Nessa terra não tem tempo para moleza. Nessa terra só tem tempo para refrigério, alívio, porque a gente tem luta todo dia. Luta contra a carne, luta contra o diabo, luta contra a vontade, luta contra o desejo, luta contra a tentação. E Deus está dizendo, eu quero de você firmeza e constância. Aleluia. Papai. Não há um evangelho de flores. Não há um evangelho de estrelinha, irmão. Evangelho é a porta estreita que você entrou. Aleluia. E o caminho apertado que você permanece. Aleluia. E é neste caminho que você deve ser firme e constante. E nessa firmeza e constância você vai produzir fruto para Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não me arrependi de perder tudo por Cristo. Eu não me arrependi de largar tudo por Cristo. Eu não me arrependi de largar a fama que eu tinha. Eu não me arrependi de jogar fora a credibilidade que eu tinha. Eu não me arrependi de jogar fora tudo que eu tinha, que tinha de valor para os homens, para mim não tinha, porque eu conheci Cristo. Evangelho é uma vida constante de conhecimento do Senhor. Pois só conhecendo a Cristo vamos ser santos, irmão. Só conhecendo a Cristo vamos ser constantes. Só conhecendo a Cristo vamos permanecer de pé. E eu termino dizendo, Paulo porventura era o semideus? Porventura Paulo não falhava? Paulo não errava? Errava, irmão. Mas Paulo sabia que em Cristo ele conseguiria vencer as suas fraquezas. Em Cristo ele conseguiria vencer as suas debilidades. Em Cristo ele saberia que por mais que ele errasse, havia restauração em Deus. E por isso ele permanecia buscando o conhecimento de Cristo. A palavra para a gente nessa noite é: o conhecimento de Cristo te libertou. E é o mesmo que vai te manter, vai te fazer permanecer na presença dele. É o mesmo que vai te fazer permanecer no caminho do Senhor. O conhecimento de Cristo nos mantém de pé e nos sustenta para viver na presença dele, por mais difícil que ela seja, pois nós vamos dizer no céu: valeu a pena abandonar o pecado, valeu a pena abandonar a fama, abandonar o sucesso, abandonar o dinheiro para viver na presença de Deus. Querido, que essa mensagem de alguma forma possa edificar você, porque o Evangelho é o jugo de Cristo suave e leve, mas ainda é o governo do Senhor. O Senhor ainda governa sobre nós, o Senhor manda em nós, o Senhor nos guia e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Não abandone Cristo, segure na mão dele, porque você vai longe na presença do Senhor. E que Deus abençoe em nome de Jesus.